E as imagens que você vai ver agora no telão, da reportagem do Tony Silva, que vai falar da prisão de 3 pessoas, olha só, 3 pessoas envolvidas na morte de Maria Eduarda Ferreira Sena Reis. Aconteceu em outubro de 2025. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga possível disputa de facções. E deve ser, né? Pelos dados coletados, pelo que a investigação levantou. Tony Silva, o homem do Judão, ao vivo. Ô, Tony, outubro de 2025 foi a data do crime e as prisões fecharam agora, mas quando a gente fala, obviamente pode ter ligação, porque só se afirma categoricamente depois do trânsito em julgado. Conclui esse inquérito, envia-se para o Ministério Público, se o Ministério Público denuncia, o juiz aceita, vira processo, tem um julgamento, se for condenado, tem recurso, trânsito em julgado. Mas os dados levantados pela polícia apontam realmente para a disputa de facções? E em que contexto a vítima estava? Sim, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso, Douglas. As investigações apontam para esse contexto. A jovem, ela seria de uma organização criminosa determinada, que depois estava se relacionando com alguém de uma outra organização, mas teria ido para um baile reggae, que pertenceria à organização anterior da mesma, e teria sido esta a razão pela qual ela foi retirada do baile reggae e teria sido assassinada depois de passar por um julgamento, um suposto julgamento. Tudo isso são detalhes encontrados nas investigações do DHPP. Essas 3 pessoas foram presas hoje, mais outra pessoa já havia sido presa no domingo à tarde, então, totalizando 4 pessoas com envolvimentos no mesmo caso, e ainda não é afastada pela polícia a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas. Nós fomos buscar detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. 4 pessoas foram conduzidas em operação do DHPP, em inquérito que apura a morte da jovem Maria Eduarda, ocorrida em outubro do ano passado, na zona norte de Teresina. Pelo menos 3 das quais teriam participação direta no caso. As prisões sobre o caso tiveram início ainda na tarde de domingo, quando o caixote foi preso pela Polícia Militar. E na manhã desta terça-feira aconteceram as prisões de Lairice Borges, Rodriguinho e Adriele. Esta última já estava encarcerada e recebeu voz de prisão lá mesmo dentro da penitenciária feminina. Foi descoberto que uma das que foram presas, que é a Iemanjá, a Lairice, teria justamente dado o comando de execução e participado. Também participou, e ela já se encontra no sistema prisional, foi dado cumprimento hoje pela manhã também, o mandado de prisão temporária, a Adriele, né, conhecida como Novinha Celeste. Lembrando que ainda no domingo, foi cumprido pela Polícia Militar uma importante prisão, que foi justamente do Michatson Romário, também envolvido no fato, que participou da execução. Em relação aos outros 2 conduzidos, um era foragido da Justiça de Floriano e estava escondido na casa de Iemanjá no momento da abordagem. O outro trata-se de um menor que estava com drogas em seu poder e foi apreendido. O Rodriguinho também teria participado na questão da retirada da vítima deste baile de reggae, participado na questão da execução. No cumprimento do mandado, também foi localizado um indivíduo que tinha o mandado em aberto da comarca de Floriano, respondendo por homicídio. Inicialmente mentiu o nome, dizendo que se chamava Diego, depois se constatou que se chama João Vitor. Demos a efetividade também ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor dele.
Também foi apreendido um menor com o qual foi encontrado uma determinada quantidade de drogas, também vai ser submetido à central de flagrantes no sentido de instauração do procedimento. Maria Eduarda teria sido retirada de um baile reggae, onde predominava uma organização criminosa, na qual ela já teria pertencido. Levada pelos rivais, passou por um suposto julgamento e o corpo foi encontrado no dia 28 de outubro, na invasão Lindalma Soares, região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ela teria se relacionado, como eu falei, com o Jubileu, que faz parte do Bonde dos 40. Inclusive, durante as investigações, chegou-se a informação que o Jubileu teria participado da morte do irmão do Michardson, conhecido como Michael Jackson, e que esse também teria sido o motivo pelo qual Michardson teria retirado a Maria Eduarda desse baile e submetido justamente à questão do julgamento perante o tribunal dele. As investigações seguem e a polícia não descarta outros envolvidos, além dos 4 que já estão presos. Douglas, então, de acordo com o que a gente acompanhou aí na fala da delegada Natália Figueiredo, que é responsável pelas investigações, apesar de o fato, ele é tido como crime de homicídio, mesmo tratando-se de uma mulher, e a delegada é do núcleo de feminicídios, mas por se tratar de um homicídio contra uma mulher, o delegado designou ao Departamento de Feminicídios do DHPP. Por essa razão, está com a delegada Natália Figueiredo e não deixou nenhuma dúvida de que o crime há uma relação entre organizações criminosas rivais. Certamente ainda poderá muita coisa acontecer, porque, como a delegada falou, não é descartada a possibilidade de outras pessoas também estarem envolvidas com o ocorrido. Douglas. Não, Fabrício, bota aí uma divisãozinha com as imagens. Formato nosso lá, eu em cima, o Tony embaixo, e isso. Ele está preocupado com o diabo das licitações, rapaz. Barra diz para ele ter calma que o negócio vai bombar. Lembro do meu primo. Tony. Sim. Mas é incrível, né? É incrível como... E aqui quase todos os dias nós mostramos reportagens, trazemos notícias que demonstram claramente a penetração cada vez mais profunda das facções criminosas. E aí nós já tivemos provas também. Quando eu falo participação mais profunda, eu falo participação mais profunda em todas as áreas. Sim. Todas as áreas. Não é? Agora, a Operação Carbono Oculto 86, não é, Tony? Sim. Não é assim, não foi assim batizada a operação? Foi. Carbono Oculto 86. Você tem uma ideia? O envolvimento de pessoas, de postos de combustíveis, nacionalmente também, lá na Faria Lima, que é o centro financeiro do Brasil, envolvimento. Aqui o Tony trouxe informações de uma danceteria, um clube, que tinha uma área VIP só para faccionados, enfim. É um negócio... Felizmente, é todos os dias, né, Douglas? Todos os dias a gente mostra aqui a penetração. E isso é o que se sabe, é o que se apura, que se consegue comprovar. Você tem noção, não se tem noção, não se tem a mínima noção, viu, meu primo, da situação real. Você não tem um diagnóstico real deste câncer, que é facção criminosa. Douglas, só para esclarecer... O quanto ele já, Tony, entrou em metástase e já atingiu... Você não sabe, porque, nesse caso, usando até a expressão da área de saúde, é uma subnotificação de casos, de envolvimentos, de ligações. Então, é botar na cabeça o seguinte, é mais grave do que se possa imaginar. Mas com toda certeza, Douglas, e só para esclarecer ao nosso telespectador, porque hoje foram 4 pessoas conduzidas e dessas 4, apenas 3 teriam envolvimento no caso do homicídio da Maria Eduarda. É porque no momento da prisão dessa mulher que foi presa hoje, estava uma pessoa
que a delegada e sua equipe, ao abordar essa pessoa, a pessoa teria esboçado uma reação de nervosismo e deu um nome errado. Aí aprofundaram a investigação e constataram que essa pessoa é da cidade de Floriano, lá teria cometido alguns delitos e foi expedido um mandado de prisão preventiva. Essa pessoa fugiu aqui para Teresina, mas só que foi se esconder na casa dessa mulher que foi presa hoje. Daí, então, foi dado também o cumprimento ao mandado de prisão, ou seja, ele não tem relação com o homicídio da Maria Eduarda. E o menor é por estar em posse de droga e também estava no local, foi conduzido também, Douglas. Obrigado, Doni, pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Ótima tarde.